Dizem que gosto não se discute, mas aqui a gente prova que gosto se discute sim. Dizem que gosto não se discute, mas a gente está aqui para provar que se discute e se discute bastante. Sejam bem-vindos ao novo quadro da FNB Esportes, onde a gente vai trazer aí seleções semanalmente, sejam históricas, sejam atuais, para mostrar quem são os nossos 11 melhores. E aí, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai ativando o sininho, já vai deixando nos comentários também, vai acompanhando a seleção aí e depois deixa aqui nos comentários quem é a seleção de vocês. Eu sou Lauren Berger, eu tô aqui com o Guilherme Ribeiro e o Alexander Vieira para falar aí sobre a seleção do Brasileirão 2020, que deu polêmica, deu briga. Vamos ver se eles vão discutir. O enfoque aqui também é trazer a discussão dos dois para ver quem tem razão e quem vai trazer aí o melhor jogador, se a gente vai concordar ou não. Então já vamos começar. Guilherme, quero saber para ti, quem foi o melhor goleiro do Brasileirão 2020? Salve, galera. Gosto que discute sim. E acho que a gente vai começar discutindo muito, porque a posição de goleiro foi uma das mais chatas do campeonato. Não porque a gente não teve nomes de destaque, a gente teve muitos nomes de destaque, só que não teve um muito forte, como a gente tinha em outras temporadas. A gente tinha sempre um nome muito grande lá em cima e os outros no nível mais abaixo. A hora a gente tinha muita gente no patamar elevado. E a gente não conseguiu ter um nome muito forte. Então, né, esse campeonato a gente geralmente divide os campeonatos em 3, 4, né, o brasileiro, né? Tipo assim, essa parte foi mais tarde, essa aqui a gente dividiu em 7, 8, né? Porque foram muitos campeonatos dentro do mesmo por diversos motivos. E acho que os goleiros foram um dos que mais sofreram. Tanto que no primeiro turno, meu melhor goleiro tinha sido o João Paulo, e junto com o Lomba, né? Só que o João Paulo se machucou, teve Covid, e aí não conseguiu ter sequência no segundo turno. O Lomba também teve uma queda técnica gigante. E aí, no final, eu acabei escolhendo o melhor goleiro, o goleiro que pra mim foi o melhor das 38 rodadas. Porque pra mim ele tá entre os 3 melhores do primeiro turno e do segundo turno, que é o Luan Poli do Sport. A gente teve um segundo turno intenso do Everton do Palmeiras, do Santos do Atlético Paranaense, do Jean do Atlético Goianiense, do Tadeu. O Tadeu fez um campeonato inteiro maravilhoso também. Acho que o próprio Neneca também no Flamengo teve um começo arrasador, depois teve uma queda. Então, esse ano foram de muitos bons goleiros, mais que a gente tem. Também teve o Felipe Alves, que é o goleiro de mais clean sheets no campeonato e mais pênaltis pegados, né? Tudo bem que ele pegou 2 pênaltis, 2 voltaram no rebote e foram gol, né? Meio que azar também dele. Mas eu acabei escolhendo o Luan Poli. O Luan Poli é o goleiro com mais defesas do campeonato, são 103. É o goleiro que, pra mim, fez a maior atuação de um goleiro nessa temporada no Brasileiro, que foi naquele jogo contra o Galo, lá no primeiro turno. Ele fez umas 4, pelo menos, defesas difíceis. Foi muito importante para a chegada do Sport, né, na primeira divisão. Na chegada não, né? Na ficada do Sport na primeira divisão e naquela arrancada dos 6 jogos sem perder do Venturismo. E acho que ele foi peça-chave. Mas dependendo do goleiro é ruim. Pô, mas beleza, mas o goleiro tá lá para defender a bola, justamente para isso. E se ele consegue fazer isso em defesas impossíveis, acho que tem que dar todo o mérito para ele. É lógico, é o único nome da minha seleção que está na segunda parte da tabela. Mas eu acho que por muito mérito do mesmo. Acho que se o Goiás tivesse ficado na primeira divisão, certamente eu teria colocado o Tadeu, porque aí teria uma peça. Ele foi uma peça muito importante para o Goiás se manter. Mas o Goiás acabou não se mantendo. Então, como o Sport se manteve, na minha opinião, com um elenco mais fraco que Fortaleza, que Goiás, que Vasco, e até bate ele com Curitiba, acho que o Luan Poli passou muito por isso. E acho que, para mim, ele tinha que estar nessa seleção. E esse é o goleiro que vai representar a seleção do Gui. Vamos ver quem é o escolhido por Alexander Vieira. E já explicando, se não der match, se não for igual, aí a gente vai ter que entrar numa discussão aqui, porque a gente precisa dizer, né, com toda clareza no mundo, qual vai ser a nossa escalação ali, os nossos 11. Tem uns bônus ali, né, para a discussão ficar ainda melhor. Mas a gente tem que estar ali certinho, tudo igualzinho. Alex, quem é o teu goleiro escolhido? Bom, acho que o Guilherme contextualizou muito bem nessa questão de goleiros no Brasileirão 2020, né? O nível dos goleiros foi muito próximo, né? Cada um alternou ali um grande momento no campeonato que mais se destacou.
Concordo com o Guilherme realmente em relação ao João Paulo, né? Se ele não tivesse perdido a posição, eu acho que com certeza eu teria indicado ele como o melhor goleiro, porque também pela questão do fato novo, né? O novo goleiro surgindo e tal, e da maneira que ele surgiu, foi muito interessante também. O próprio Thiago Volpi também, em certos momentos, foi o melhor goleiro da temporada, que pegou pênaltis contra a Fortaleza, contra o Flamengo também. Destacar também o Marcelo Lomba, enfim, se for ficar destacando aqui também todos os goleiros, a gente vai acabar falando de todos os goleiros da Série A e concordo com todos os destaques do Guilherme. Cara, assim, o meu critério realmente foi quem foi melhor no Brasileirão, mas aí nessa posição eu acabei, foi um empate técnico em alguns goleiros na minha visão, que aí eu acabei pegando toda a temporada. E eu fui de Everton, né, do Palmeiras. Alguns até questionaram a escolha dele, né, pelo Palmeiras não ter brigado pelo título em certo momento, mas ele, mesmo quando o Palmeiras ia com uma equipe reserva, era o Everton que atuava, o Gerson tem pouquíssimos jogos na temporada. Foi um goleiro que sempre manteve um bom nível, né? Ele diferentemente dos outros goleiros, ele fez uma competição nivelar, né? Linear, melhor dizendo. Ele manteve a qualidade por todo o campeonato. Concordo, acho que o argumento do Guilherme em relação ao Lompoli Poli realmente foi muito interessante. Ele inclusive, até já fez uma grande atuação que me salvou lá no Fantasy Game lá do Brasileirão. E eu acho que ele foi um dos nomes que eu discuti bastante aqui comigo mesmo, com o meu eu interior aqui, e por pouco ele estava no meu top 3, inclusive. Mas aí eu fui no Everton porque é um goleiro que manteve a regularidade, um goleiro de seleção brasileira, foi um destaque na temporada inteira, não importou a competição, o Everton foi o melhor para mim, inclusive foi o melhor no Paulistão, melhor jogador como um todo do Paulistão, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil se destacou, na Libertadores nem se fala, no Mundial, mesmo com o Palmeiras tendo sido eliminado, ele foi um dos grandes destaques. Então aí eu vou de Everton nessa aí. Eu fui esse voto aí foi um voto de confiança, foi num goleiro que eu sei que vai dar conta do recado. Aí a gente já tem o primeiro desacordo entre os dois. Gui vai de Poli do Sport e Alex de Everton do Palmeiras. Vale lembrar também, a gente tem que ressaltar isso, a gente já ressaltou em vários outros vídeos do nosso canal, que a gente vive uma temporada muito atípica, né? Onde muitas coisas aconteceram, muitas lesões, ali que nem o John, ele acabou perdendo, né? John acabou perdendo ali, né, a sua posição, então tudo estava muito imprevisível no nosso campeonato brasileiro, assim como o nosso quadro, porque daqui a pouco a gente pode ter muitas outras surpresas. E falando isso, então, eu quero perguntar, Guilherme Ribeiro, aceita trocar o teu Poli pelo nosso querido e amado Everton do Palmeiras? Eu não vou aceitar, não. Eu vou querer a treta. Acho que o Everton, no geral, foi o melhor goleiro do futebol brasileiro disparado em 2020, 2021. Mas na minha seleção agora eu quero a treta. Eu vou deixar o Luan Poli, sim. Acho que o Luan Poli foi mais importante para o esporte do que o Everton Palmeiras, no brasileiro. Como a gente gosta do fogo no parquinho, Alexander Vieira, por que escolher o Everton ao invés de Luan Poli? O Everton, como o próprio Guilherme deu argumento, ele foi o melhor goleiro do Brasil em 2020. Então, o próprio Guilherme aí já deu argumento, Laura, entendeu? Então, aí, ó, ele já tá com a gente sem estar, entendeu? A gente que eu conto, porque você vai com nós também. O Guilherme aí já deu a opinião dele, já falou, o melhor goleiro. Então, estamos no caminho certo, Laura. E estamos no caminho certo, porque realmente a gente vai de Everton, inclusive Palmeiras, que tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro até o momento, com 35 gols. O Everton, campeão, indo para fora da Libertadores, pode se consagrar campeão da Copa do Brasil. Então, e não vai ser dessa vez 1-0 para o Alexander Vieira, porque a gente vai, óbvio, de Everton do Palmeiras. Agora vamos para uma outra posição, que é o nosso lateral direito. Alex, quem exerceu a posição, quem é o jogador de destaque desta posição no Brasileirão? Ô, Lauren, eu acho que as laterais foram as posições assim que eu mais tive dificuldades por escassez de nomes. Né? Do meio para frente aí foram mais dúvidas por conta de grandes temporadas, né? Mas as laterais realmente eu penei um pouquinho e discuti bastante assim com o meu eu interior, novamente,
para achar um nome, né? Eu contesto muito o nome do Fagner, né, na seleção do Brasileirão. Eu acho que ele ainda assim, em termos de qualidade, assim, o melhor do Fagner, ele é o melhor lateral do Brasil disparado. Só que eu acho que no Brasileirão, principalmente, e muito também pelo time, eu acho que ele não foi tão bem assim. Tanto é que em algum momento até ficou-se uma questão, tipo, pô, o Fagner precisa de uma sombra, o Fagner precisa de uma sombra. Realmente, porque aí já estavam até pensando, o Cássio também entrou um pouquinho nessa, de alguém que vá suprir a ausência ou até brigar por posição com ele. Teve o Guga também, que principalmente no primeiro turno foi muito bem. O Isla foi muito inconstante, na minha visão. O ponto alto dele foi muito bom, mas também no Flamengo, principalmente quando o Flamengo aí muitos já descartavam no título, ele também foi muito mal. Então aí eu achei um nome que, apesar de ter só 20 jogos, né, na competição, provavelmente vai terminar com 21 partidas, né? Mas é um cara que tem 75 desarmes na competição, então é um número elevado, principalmente por uma primeira temporada. Ele, inclusive, eu pensei em colocá-lo como revelação do campeonato, mas aí eu optei por outro jogador. Estou falando do Calegari, do Fluminense. Eu acho que ele supriu uma lacuna, entre aspas, que parecia que ia ficar no Fluminense, que era a lateral direita, que era o Gilberto, né? Ele era incontestável ali na posição do time do Odair Hellmann, e ficou-se assim, e agora? O que vai acontecer? O Gilberto que foi jogar no Benfica. E o Calegari vestiu a camisa assim, como se nada tivesse acontecido, estava ali há pelo menos algumas temporadas, e uma personalidade incrível. Eu acho que ele tem, inclusive, talento para, em breve, até evoluindo um pouco mais na carreira, óbvio, disputar até uma vaga na seleção brasileira. Então, ele é um lateral muito completo, assim, ele defende muito bem, tem um ataque também muito forte. Acho que ainda falta um pouquinho de físico nele, mas é natural, é um jogador muito jovem. E na sua primeira temporada foi um fator novo muito interessante. Então, eu vou de Calegari aí. Pela cara do Guilherme, eu acho que teremos mais discussões aí, Laurenberg. Mas meu coração fica cheio de alegria quando tu me fala essa frase, Alexander Vieira, porque eu quero ver vocês discutindo. É só o segundo, mas vocês estão ainda muito amistosos, muito amiguinhos. Vamos lá, Guilherme, encha meu coração de alegria e trete com Alexander Vieira. Quem é o teu lateral direito? Eu esperava que o Alexander Vieira fosse colocar uma opção espanhola na lateral direita. Eu tinha quase certeza que ele fosse colocar ou falasse espanhol ou que fosse espanhol, mas enfim. A minha opção também fala português e joga no Fluminense, é o Calegari. Acho que a lateral direita foi uma posição muito carente no campeonato. Acho que, no geral, a gente teve pouquíssimos laterais direitos se destacando. E teve hora que teve vontade de não colocar o lateral direito no campeonato, na seleção, porque estava muito difícil. No primeiro turno mesmo, a gente teve o Guga e o Isla se sobressaindo, o Tinga também, do Fortaleza, também se saindo muito bem. Só que todos os três caíram muito no segundo turno, uma queda muito grande dos três. E aí a gente optou, entendo quem escolhe o Fagner, até porque a gente não teve nenhuma opção muito segura, e Fagner fez, nessa retomada do Corinthians, fez um campeonato espetacular, mas ainda assim não é o melhor do Fagner, e também acho que não foi um baita do campeonato do Fagner. No geral também, o Thiago Nunes ele fez um campeonato péssimo para horroroso, e ele, só que com o Mancini, manteve um nível de bom para ótimo, né? Ele manteve um nível regular no geral. Mas assim, de regular para mim foi o Calegari. O Calegari que era volante na base do Fluminense, subiu como volante, mas no primeiro e segundo jogo jogou lateral direito. E ele tem 18 anos apenas. E não fez nem 20 faltas no campeonato. Tem 20 jogos, não tem nem 20 faltas. É uma média menor que uma falta por jogo. E também não levou cartão. Com um defensor, isso é ótimo para o quadro brasileiro. Ainda mais um campeonato que dá muito cartão, como o nosso, na minha opinião, eu acho. E ele se saiu muito bem. E acho que a defesa do Fluminense é um dos destaques da equipe. O destaque da equipe, para mim, é a defesa. E acho que ele é um desses pontos chaves do Fluminense nessa campanha. Surpreendente para mim, pelo menos. Não vamos ter briga. Eles estão amiguinhos. Eu acho que talvez temos um complô, talvez. Quem sabe? Mas vale aí destacar que realmente lateral direito foi muito complicado. Acho que para todos nós, tanto como torcedores, quanto escolhendo aí a nossa seleção, estava bem complicado. É uma posição defasada, mas o que tivemos de dificuldade para escolher os nossos laterais direitos não teremos para a zaga, porque os zagueiros, eles se destacaram
certa forma, muito bem no nosso campeonato brasileiro. E como tivemos um empate, esperamos que agora tenhamos 2 jogadores de cada lado que tragam uma certa discussão, que tragam uma briga, que tragam ânimos aflorados, dedo na cara e respeita a mamacita aqui. Guilherme Ribeiro, quem é o nosso zagueiro? Nossos, são 2, né? Vocês têm que escolher 2, porque a gente escolheu aí um 4-3-3, tá? Só para título de curiosidades, vamos sempre de 4-3-3. Guilherme Ribeiro, quem são os nossos zagueiros? A gente teve muitos bons zagueiros no campeonato. A gente já é um campeonato de bons zagueiros, eu acho. Acho que a gente, lá na frente, a gente tem belos nomes, mas acho que na defesa a gente está se sobressaindo cada vez mais. Não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores. Enfim, na seleção, propriamente dita, que a gente tem muitas opções. Mas eu acho que tem 3 nomes que, para mim, são totalmente selecionáveis, o resto é bem discutível. Entendo quem coloca outros nomes, mas acho que tem 3 belos nomes, e acho que 2 estão na minha seleção, e se um deles não tiver na seleção do Alex, eu vou brigar com o Alex até o final de semana. Até o final da próxima semana, porque acho que tem que estar, que é Lucas Claro e Júnior Alonso. O Lucas do Fluminense e o Júnior Alonso do Atlético. O Júnior Alonso fez um primeiro turno espetacular. No segundo, assim como o time do Atlético, teve uma estabilidade, mas foi uma estabilidade para o Júnior muito pequena. Você via os jogos do Atlético, o único jogador que talvez não tenha feito um jogo ruim, ou se fez foi 1, 2, 3, foi o Júnior. Que contratação que o São Paulo fez, São Paulo achou ele jogou um belo no campeonato, valeu todo e qualquer centavo que o Rubens Menin gastou. Para mim, era um terceiro zagueiro, muitas vezes ali como lateral, para deixar o Arana mais para frente, quase como ponta. Então, além de tudo isso, ele tinha um papel tático impressionante. Então, achei, para mim, não faltava na minha seleção. E o outro foi o Lucas Claro, que levou pouquíssimos dribles, ganhou mais de 60% dos duelos do campeonato e não levou cartão. Um zagueiro que não leva cartão é impressionante. Assim, acho um nível tremendo que o Lucas fez. Não esperava 50% disso dele. Talvez tenha sido um dos jogadores que mais me surpreendeu no campeonato. Se não foi o mais, não sei. Mas, assim, o Odair Helman fez um campeonato impressionante. E eu achei que quando o Odair saiu, ele ia cair muito o nível. E voltar para aquele Lucas Claro que a gente geralmente conhece. Que é bem duvidoso a qualidade. Mas não, ele se manteve e até cresceu o nível. Fez um final de campeonato excelente. Então, acho que não dá para... Eu mantive os 2. Júnior Alonso e Lucas Claro. E só um ponto sobre a lateral direita. Teve aqui mensagem no meu WhatsApp pedindo para mim colocar o Gabriel Menino. Eu não coloquei o Gabriel Menino porque ele fez 6 jogos na posição no brasileiro. Eu acho muito pouco para qualquer critério que a gente fosse fazer, que para 38 rodadas colocar alguém que fez 6 jogos. Então, deixei o Calegari na direita, Lucas Claro como zagueiro e o outro é o Júnior Alonso. Muito boa essa escolha, hein, Guilherme? Fiquei surpresa, mas eu quero me surpreender com o Alexander Vieira. E aí a gente já teve uma promessa de briga. Alex, diz que são 2 diferentes para o Guilherme ficar te enchendo o saco até o final do Brasileirão, por favor. Eu vou ter que te decepcionar, Lauren, porque eu realmente também escolhi Lucas Claro e Júnior Alonso, porque realmente foram 2 dos zagueiros que mais se destacaram na competição, né? Quando o Guilherme falou que realmente um dos grandes destaques desse Fluminense foi a zaga, eu já imaginei que ele realmente iria de Lucas Claro. E assim, foi uma das maiores surpresas para mim na competição, porque quando ele apareceu no Coritiba, ele não apareceu tão bem assim, né? Teve inúmeros problemas, não se destacou, não tinha se destacado ainda no futebol brasileiro positivamente. E assim, foi uma temporada surpreendente, cresceu muito de produção em todos os quesitos, né? Além do cabeceio, a força, as interceptações, desarme e até saída de bola, que era um dos grandes fatores prejudiciais para ele, né? Ele que sempre foi um zagueiro meio bruto, meio, sabe, aquele zagueiro mesmo. E a evolução dele foi nítida nessa temporada, e para mim, assim, eu acho que ele foi o melhor zagueiro da competição, assim, sem sombra de dúvidas. Então, foi um nome que me surpreendeu muito e era realmente um nome que não dava para contestar nessa seleção. E o Alonso também, uma grata surpresa, um achado, assim, o Sampaoli. O grande problema do Sampaoli é que ele chuta 10, contrata 10 para acertar 3. Mas, assim, esses 3, assim, Keno e Alonso, principalmente, assim, foram
grandes contratações. O Alonso saiu do Boca Juniors num sistema de jogo em que ele era um rebatedor, né? E nesse Brasileirão ele mostrou até qualidade de saída de bola, inclusive, né? Tanto é que ele é um dos zagueiros que mais tem participações em gols, tem até dribles completos na competição, uma zaga no Atlético que é muito exposta. E assim, se em muitas partidas o Atlético não tomou gols ou tomou poucos gols, passou-se muito pela atuação do Júnior Alonso, porque defensivamente ele foi o principal destaque do Atlético, né? O Hever começou bem, mas depois também caiu, o Gabriel também não conseguiu se firmar, o Everton até hoje é contestado no gol do Atlético, e a segurança da zaga sempre foi Júnior Alonso. Então esses dois nomes aí foram os que mais se destacaram. No São Paulo, em um momento, parecia que o Diego Costa poderia se tornar ali um dos principais zagueiros, mas caiu muito de rendimento e acabou sendo substituído. Eu acho que o Cuesta, né, que foi selecionado para essa seleção da CBF, eu acho que não foi o melhor Cuesta, eu acho que ele foi mais favorecido por um sistema defensivo sólido do que propriamente das atuações dele individuais. Eu acho que o Cuesta de 2019 foi muito melhor do que ele foi hoje. O Gustavo Gomes, eu acho que foi mais num contexto geral, né? Aí a gente pega um pouco do Everton. Mas nesse caso, para não parecer incoerente, é porque no lado do Everton eu via uma igualdade. E o Everton eu usei como um fator que iria desempatar. Nesse caso, eu vi o Alonso e o Lucas Claro com muita vantagem no Brasileirão. Então, por isso que eu também não fui de Gomes. Mas no contexto geral, por Libertadores, Copa do Brasil, o Gomes briga aí para ser... Se a gente pegar uma seleção da temporada, a gente pode discutir o Gustavo Gomes na função. Mas no Brasileirão, eu acho que também é incontestável as escolhas de Lucas Claro e Júnior Alonso. Mas, eu tenho certeza que na lateral esquerda a gente vai ter uma discussão aí. Não sei, um me promete briga até o sábado, o outro me promete briga na lateral esquerda, e enquanto isso o Alex tem um pontinho à frente ali, por conta do nosso goleiro, o Gui tá um pouquinho atrás, quero ver se ele se recupera aí com a nossa lateral esquerda. Guilherme Beiro, quem é o nosso lateral esquerdo dessa seleção? Ele é Guilherme, ele é bonito, mas não é o Ribeiro, é o Arana. Porque, para mim, o campeonato que o Guilherme Arana fez é espetacular. Acho muito que Assim, acho que com sobras, ele chegando e jogando o que ele sabe, um pouco que ele sabe, acho que, sei lá, 60%, 70%, ele é o melhor lateral brasileiro, lateral esquerdo brasileiro aqui no Brasil. Acho que a briga na lateral esquerda foi muito grande, por causa do Felipe Luiz, e eu acho que, não sei se o Alex vai citar mais alguém, porque eu acho que o Alex tem mais uns 3 nomes ali na mesa, mas para mim acho que o Arana é quase indiscutível, porque o Arana foi veloz, virou ponta muitas vezes no campeonato, quando precisava durante o jogo, né? Ele era lateral, mas aí ia para a ponta, chutava pro gol, peguei aqui o número, são 4 gols e 6 assistências. É um número muito bom para um lateral esquerdo. Acho que ele se destacou muito, estava toda hora no ataque. Além disso, ele conseguiu ter um número bom de faltas feitas, assim, que foi um número até baixo, para um time que é tão ofensivo e que ele precisava tanto correr para trás. E ele ainda assim fez poucas faltas. E ainda assim foi um dos que mais recebeu faltas do Atlético, né? Foram 40 faltas recebidas. Então, acho que o ponto desse Atlético tão dominante, tão à frente que a gente viu do Sampaoli, muito por conta da estabilidade, não foi mais longe, acho que decepcionou muita gente. Então, foi tão à frente por causa do Arana. O Arana, acho que não briga por seleção brasileira hoje, porque a lateral esquerda tem muita gente boa e na direita falta. Mas eu acho que facilmente ele teria chance na seleção até, pelo campeonato de tão alto nível que ele fez. Muitas vezes a gente viu um Atlético caindo aos pedaços ali e ele se salvando, dando um lançamento pro Keno, fez ali um lado esquerdo com o Keno impressionante. E acho que a temporada dele é quase irretocável. Ele foi espetacular do início ao fim e foi peça-chave nesse time do Galo que brigou lá nas cabeças. Acho que todo mundo esperava muito mais o Galo, mas acho que do Arana não. O Arana entregou tudo aquilo que em 2017 ele entregou, por exemplo, e com o segundo turno ainda mais acima do que ele fez em 2017. Acho que o Arana peça-chave nesse meu time. Eu mantive no primeiro turno e mantenho no segundo e mantenho no campeonato inteiro. Para mim, fez um campeonato espetacular. Guilherme Arana. O Alexander, ele tá se mordendo ali porque eu tenho certeza que ele vai discutir com o Guilherme agora.
Alex, quem é o teu lateral esquerdo? É um dos, diria, desafetos de Guilherme Ribeiro. Não, acho que o Guilherme só tem algumas situações para falar, que é Felipe Luiz, né? Concordo com tudo que o Guilherme falou sobre o Arana, realmente a expectativa sobre ele era muito grande, né? Se ele realmente iria repetir o futebol de 2017, realmente repetiu, e por muito tempo ali aquele lado esquerdo do Atlético foi muito forte, né? Com ele, com o Keno, mas aí nessa reta final, eu acho que o Atlético como um todo acabou diminuindo, né? O seu ritmo e acabou perdendo, saindo da disputa do título. Mas eu vou de Felipe Luiz, cara, porque eu também fiquei entre os dois, confesso. Destacaria também, acho que o Reinaldo, em algum momento, foi um dos destaques na posição, mas é aquela, né? O Reinaldo é o reflexo até da carreira dele. Quando ele é alto, ele é muito alto, e quando ele é baixo, ele é muito baixo. Então, essa inconstância aí acabou fazendo com que eu tirasse ele da briga. Mas o Felipe Luiz, cara, o desempate foi, inclusive, por conta dos números, né? Ele lidera diversas ações na lateral esquerda no Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro em passes certos, o primeiro em passes certos no último terço do campo, inclusive. Então, assim, e é uma característica muito forte, né, do Arana, a chegada à frente, mas mesmo assim o Felipe Luiz consegue ainda liderar essa situação. Bolas longas também, que é a grande característica, para mim, é uma grande qualidade também do Felipe Luiz. É o primeiro em desarmes também, então prova também um pouquinho desse lado defensivo, desse lado completo do Felipe Luiz. Além dos números, foi muito também dessa questão do lateral completo. Eu acho que o Arana, e acho que também muitos gols que o Atlético tomou, acabou sendo nas costas dele, acho que não muito também por ele, passou também pelo Sampaoli de resguardar um pouquinho aquela posição e faltou um pouco. Mas o Arana ele tem uma chegada muito forte, acho que até lateral brasileiro que a gente tem hoje, ele pode ser um dos top 3, assim, em termos de ataque. Realmente é impressionante a facilidade que ele tem para chegar no ataque, chegar com perigo. Mas o Felipe Luiz, como contexto geral, como um lateral completo, tanto defensivamente, criador de jogadas pelo setor, também ora no meio campo, uma chegada. O Felipe Luiz, né, uma das grandes críticas que eu tinha a ele era o último terço, né, a chegada ali de fundo, a decisão final, e ele acertou, e ele melhorou muito nesse quesito, nesse Brasileirão. Então, aí, agora sim temos uma pequena discussão aí. Eu vou de Felipe Luiz. Era isso que eu queria. Era esse momento que meu coração estava aguardando. Guilherme Ribeiro, por que Arana e não o Felipe Luiz? E se tu concordaria em trocar aí o Arana pelo Felipe? Na minha opinião, o Arana foi mais importante para o Atlético do que o Felipe Luiz para o Flamengo. O Felipe Luiz fez um campeonato muito bom, e eu acho que totalmente acima da média, né? Mas acho que ainda assim ele ficou atrás do Arana. Acho que o Arana, quando precisou brilhar, ele brilhou e a estrela dele brilhou. Acho que quando faltou um pouquinho mais do Felipe Luiz ali para alguns momentos de instabilidade do Flamengo, não na liderança, óbvio, não no fora de campo, que eu acho que isso o Felipe Luiz entregou muito bem. Mas acho que dentro de campo, aquele momento de brilho, aquele brilho final, assim, aquele 100% da estrelinha, acho que faltou um pouco para o Felipe Luiz. Eu acho que o Arana conseguiu entregar quando precisou. Então, por isso eu escolhi o Arana em vez do Felipe Luiz. Alex, aceitaria trocar Felipe Luiz por Arana? Sempre falam aí que uma dos meus defeitos é a teimosia, então a gente bate o pé e vamos continuar aí com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz, vamos dizer assim, ele não tem culpa do time que ele tá, né? Então, tipo, se você pegar qualquer peça ali do Flamengo, inclusive até o Gabriel, se você colocar o Pedro, até você não sinta a falta do Gabriel. Então, tipo, concordo que realmente o Arana foi mais importante pro Atlético do que o Felipe Luiz pro Flamengo, mas isso é um contexto do time inteiro ser superior aos outros, e não um demérito assim do Felipe Luiz. E como temos uma discordância aqui, cabe à minha pessoa a escolher, e dessa vez eu vou pro lado do Guilherme Ribeiro. Realmente a Arana foi decisivo quando precisava ser, e a gente tem que levar em conta um aspecto que para mim pesa muito, é a idade. Felipe Luiz tem 35 anos
e Arana 23. E mesmo sendo novo, ele mostrou aí uma boa temporada, fez um bom trabalho, e aí conquistou os torcedores não só do Galo, mas todos os amantes do futebol. E claro, a Guilherme Ribeiro, a mim, e daqui a pouco ele conquista Alex também, porque ele vai entender que Felipe Luiz pode não ser tanto assim que nem muitas pessoas acham. E é o momento que a gente é cancelado, mas vamos falar sobre meia. Alex, quem são os 3 meias que tu escolheu aí para compor a nossa seleção? E agora é o momento que a gente tem briga. Vale lembrar que alguns jogadores a gente concordou previamente sobre a função de estar no meio de campo ou no ataque. Então, não se surpreendam em ver um Thiago Galhardo no ataque ou no meio. Ali foi um acordo já prévio, assim como o Claudinho, assim como o Patrick. A gente combinou alguns nomes. Então, estamos todos de acordo com a posição que eles vão fazer aí no nosso time. Vai, Alex. Cara, essa foi realmente o setor mais difícil, até mais do que o ataque, porque as peças foram muitas, né? Por exemplo, no Bragantino, eu queria muito destacar o Raul, cara, que, assim, fez um campeonato fantástico, assim, um volante completo, moderno, tem números impressionantes, mas óbvio, né, não tem o fator de decidir, então ele acabou até sendo um pouco ofuscado pelo Claudinho, né, que eu espero do fundo do meu coração que Guilherme Ribeiro não faça essa atrocidade de tirar Claudinho desta seleção, porque para mim é incrível, né? Ele concorre para ser o melhor jogador, ele pode não ser para muitos, mas ele concorre para ser o melhor jogador ele foi o melhor jogador da Série B e no ano seguinte ele é um dos principais destaques da Série A, então assim, é uma evolução muito forte. O segundo turno dele foi impressionante, ele ali no comecinho sentiu um pouquinho a Série A, deu para perceber que tinha algumas dificuldades, mas depois ele orquestrou realmente o Red Bull Bragantino. Ele foi o cara do time, literalmente, o 10 e faixa, que realmente levou o time para até o final do campeonato, até sonhar com uma vaga na Libertadores. Então, lá na frente eu já adiantei o Claudinho. E, cara, tem algumas ressalvas aí que eu queria falar. Patrick, merecia estar na seleção, mas eu não coloquei. Gerson também, para mim, o Gerson foi o melhor jogador do Flamengo na competição. Acho que muito da evolução com o Rogério foi muito pela inteligência tática do Gerson de atuar com o Diego que já está a cara do Guilherme Ribeiro, o Diego que já passou um pouquinho da idade, não tem um vigor físico que tinha tempos atrás, e o Gerson, além do que ele fez em 2019, ele teve que se policiar em relação a isso também, de ajudar um pouco mais defensivamente. Então, falando do Flamengo, tem o próprio Arrascaeta, que, assim, para mim, no contexto geral, ele é o melhor meio-campista que temos hoje no futebol brasileiro. Mas eu acho que ele demorou até, inclusive, a acordar, digamos assim, nessa competição. Mas quando acordou, realmente mostrou por que ele é o melhor nessa função. Cara, em certo momento ali também, Gabriel Sara se destacou, mas depois foi um momento muito, muito pequeno ali na competição, ali cerca de, acho que 10 jogos ali no máximo, e depois ele caiu novamente, inclusive, perdendo a posição. E aí, para completar com o Claudinho, cara, fiquei com o Vina, né? Fiquei com o Vinícius do Ceará. Eu acho que até por uma questão de... Eu fui pego um pouco nessa questão de ter alguém do Nordeste ali também. Eu sou meio assim, sou meio Robin Hood, sabe? Gosto ali das pequenas causas, ali dos menores. E acho que o que o Vina fez, né? Também a evolução dele como jogador, ele passou por diversos clubes, Atlético Paranaense, Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, e ele não conseguiu ter o destaque que ele teve nessa temporada, assim, foi o cara do Ceará completamente, chegou também a brigar por artilharia, então, assim, é um jogador, foi uma temporada também do Vina muito marcante. E para ter um cão de guarda, mas com qualidade de jogo ali, eu acho que, para mim, né, o grande cara do Internacional, que é Edenilson. Para mim, ele é mais importante, inclusive, do que o Galhardo, e está até provado nessa reta final que o Galhardo foi do banco de reservas. E o Inter ainda continuou competitivo. Eu, assim, a cada dia que passa, a cada jogo que eu vejo, eu fico impressionado o quanto o Edenilson ele é impressionante. Eu não consigo entender, até entendo um pouquinho o fracasso, entre aspas, dele na Europa, né? Porque o futebol que ele joga aqui é muito diferente dos outros. Ele é muito acima da média, ele é um volante que
Ele faz tudo, ele consegue fazer tudo. Ele lidera fora de campo, ele tem uma saída de bola muito boa, tem velocidade, tem uma chegada à frente, marca muito bem. Assim, é impressionante. É aquele cara. Eu até eu fiz uma brincadeira esses dias. Muitos não gostaram e provavelmente eu estarei exagerando aqui. Mas eu acho que o Edenilson é o Kimmich do futebol brasileiro. Pronto, falei. Para mim, assim, é impressionante o quanto o Edenilson ele se marca assim no campo inteiro. Você vê o Edenilson na esquerda, na direita, e sempre fazendo tudo com muita qualidade. Então, para mim, aí meu campo é de Edenilson, Vina do Ceará e Claudinho do RB Bragantino. Só jogador de qualidade, Guilherme, a briga está muito acirrada porque são 3 jogadores assim mais que excelentes. Eu quero ver como que tu vai esperar esse trio aí. Me conta, quem são os teus meias? A posição chata que é o meio de campo. A gente colocou 3. Acho que dá para fazer. Se fosse para fazer 5, dava, porque tem muito nome bom, né? Tem muito, muito, muito. Eu posso citar aqui, Luan do São Paulo fez uma temporada muito boa. A consistência defensiva que ele trouxe para o São Paulo é muito boa. As 20 rodadas do Daniel Alves ali, da 10ª para a 30ª rodada do Daniel Alves, é impressionante. Aí você tem o próprio Sara no São Paulo, fez um campeonato muito bom. Você tem o Jair no Atlético, fazendo um campeonato muito bom. O Natan começou o campeonato muito bem no Atlético, depois foi o Riona fazendo um final de campeonato interessantíssimo. Aí você tem o Léo Cittadini no Atlético Paranaense, importantíssimo nessa subida do Atlético Paranaense, que quase brigou para não cair. Raul no Bragantino. Você tinha o Gerson no Flamengo. No primeiro turno você teve o Thiago Maia. Thiago Maia se machucou, mas era um jogador importante naquele time do Torrent. Você tinha também. A gente vai ficar falando aqui de vários e vários meias, e todos eles acho que tinham capacidade para entrar nessa seleção. Eu sou apaixonado por senhor Patrick, camisa 88. Amo ele de paixão, mas eu acho que essa dele ficar muito na esquerda, eu quase coloquei ele como um ponta na minha seleção, quase como um atacante. Porque ele atuou como meia pela esquerda, quase um terceiro volante na época do Odair, aí virou quase um terceiro volante também com o Kudê, virou quase um ponta com o Abel, então assim, mostra a variedade tática que ele tem. Ele começou como primeiro volante no esporte, então, para você mostrar como o Patrick é um jogador impressionante. E ele tem números até melhores do que o Edenilson, mas eu acabei escolhendo por Edenilson. Acho que o Edenilson é o primeiro volante do campeonato, acho que qualquer seleçãozinha sem o Edenilson não é uma seleção, porque o Edenilson, com o Kudê, ele era quase um 10 do time, e com o Abel Braga eles viram um segundo volante que era estilo, o estilo que ele sempre foi, né? No começo do Corinthians ele era muito assim, de estar toda hora no ataque, depois volta, organiza um pouco o jogo, e é quase um Paulinho ali da vida. Falando um pouco sobre a Europa, ele teve uma passagem boa no Genoa, mas boa para ok, até porque também ele foi muito tempo ala no Genoa, virou ala direita, depois voltou para a volância, e aí acho que nessa ele acabou perdendo um pouco o time, mas hoje com 31 anos de idade, o que ele faz na carreira é o auge, assim, é algo impressionante. A temporada dele no Campeonato Brasileiro fez tanto que ele chegou a fazer, foram muitos gols, né, assim, para o nível de um volante, né? São 6 gols, sendo 3 deles num horário não, né? No horário decisivo do campeonato, né? Um deles contra o Flamengo, outro num jogo importante contra o Bragantino. Quando ele pensou, ele estava lá, ele decidiu os jogos. Então, acho que o Denilson é uma peça-chave nesse time. O outro também é o Claudinho. Quando o Red Bull Bragantino era um projeto que muita gente falava que não ia dar certo, né? Eu até brincava, pô, muito legal esse projeto aí do Red Bull Bragantino que não deu certo, lá no começo do campeonato. O Bragantino tinha o Claudinho como sua peça-chave e ele jogava sozinho algumas partidas. E ele não tinha muito acompanhamento por boa parte do campeonato. O Arthur fez um campeonato horroroso. Na ala esquerda demorou para o Alinho se achar ali, né? O Alinho chegou depois se achou e ajudou a equipe a andar. O Ítalo teve campeonatos de altos e baixos. O Raul se manteve, mas aí na primeira volância o Hiller demorou para se achar. A zaga tinha sido um pandemônio no primeiro turno, no segundo turno se encaixou muito por causa do Barbieri. E ainda tem o goleiro Cleiton, que fez um campeonato pífio. Então, acho que o Claudinho é peça-chave nesse time. Não pode faltar na seleção, porque ele fez
algo absurdo. Eu queria muito que o Bragantino fosse para Libertadores, porque merecia por tudo que o Bragantino fez, mas também é pedir demais. O time subir para a primeira divisão e no ano seguinte para Libertadores. Acho que um feito desse, fora dos 12 grandes, é algo impossível, assim. A gente teve o Inter que fez isso um tempo atrás, mas é porque o Inter tem a camisa do Inter. E tinha um elenco muito acima também. Já o Bragantino ia ter que lutar para isso e lutou, e foi muito bem. Acho que muito isso passa pelo Claudinho. O Claudinho não é aquele jogador que busca a bola lá atrás e arma a jogada, ele recebe e faz acontecer. E fez acontecer muito nesse campeonato. E aí a outra opção, acho que foi o jogador do Flamengo. Porque acho que tinha que ter alguém do Flamengo nesse meio de campo. E a gente teve muitas peças do Flamengo nesse meio de campo que rodaram, né? O Diego fez um bom campeonato, o Thiago Maia fez um bom campeonato, o Willian Arão, quando precisou, teve uma queda, mas depois se achou como zagueiro, mas também não, fez até um bom começo de campeonato de primeiro volante. Mas eu fui de Arrascaeta. De Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta tem uma importância para esse time do Flamengo muito grande. Ele dorme nas partidas. Ele dorme nas partidas. Só que ele precisa ter alguém ali para toda hora ter uma bola no pé dele. Ou falar assim, Arrasca, acorda. Porque ele precisa estar acordado. Porque senão ele some da partida e você nunca mais vê o Arrascaeta jogando. Porque ele tem essas coisas dele dormir durante o jogo. Acho que não é nenhuma coisa de foco, é mais uma coisa dele mesmo. Ele precisa da bola no pé para estar acordado durante o jogo. Tanto que ele fez ainda assim um campeonato, não nem 50% que ele fez na última temporada, mas que foi muito bom. E acho que ele merece todos os pontos possíveis para ser o melhor meio desse campeonato. Ele foi o garçom no campeonato, né? Mais uma vez, achou assistência para o Gabigol e para o Bruno Henrique, para o Pedro. E acho que ele teve altos e baixos, mas quando ele teve um momento bom, ele foi um momento muito bom, assim. Ele conseguiu coordenar esse meio de campo do Flamengo nesse momento que o Flamengo mais precisava nessa reta final. Sempre bom destacar também o Everton Ribeiro. Eu amo o Everton Ribeiro de paixão, mas acho que o segundo turno do Everton Ribeiro foi péssimo, e acho que o Arrascaeta foi peça fundamental, ainda mais com o Everton Ribeiro abaixo do nível. Então, acho que nesse meio de campo, nesse fio entre Vina, entre Patrick, eu acabei colocando o Arrascaeta, porque acho que o Arrascaeta foi peça-chave para o Flamengo se sair como candidato ao título até a última rodada, ou campeão, enfim, afins. Acho que muito por causa dele, de ter acordado. E vamos de briga então, porque temos dois meias incríveis já definidos, que é o Claudinho e o Edenilson, e a gente tem aí a discussão entre Vina ou Arrascaeta, né? E meio de campo foi, eu acho que a posição ali dos times que mais estava bem povoada. A gente teve muito meia de qualidade. O Savarino, para mim, é um destaque, assim, porque eu sou apaixonada pelo futebol dele. Para mim, ele conseguiu melhorar bastante com o Atlético Mineiro, mas é eles que escolhem. E aí eu quero saber, Alexander Vieira, troca Vina por Arrascaeta? Não troco não. Acho que o Vina... Vamos usar o argumento do Guilherme? O Vina foi mais importante para o Ceará do que o Arrascaeta para o Flamengo. Pega essa aí, Guilherme. E aí, Guilherme, como que tu responde a isso? Eu respondo isso que o Ceará não conseguiu ir para a Libertadores, mas o Flamengo foi candidato ao título. Mas, como sou eu quem decido, a mamacita decide, eu vou de Vina, porque, gente, pelo amor de Deus, o que o Ceará fez em 2020 é impressionante. O Flamengo é bom, mas a gente tem que levar em comparação ao que o Flamengo de 2019 fez. Flamengo de 2019, o Guilherme usa o argumento, está na briga pelo título, mas o Flamengo estava 4 rodadas já garantido em 2019 com o título. Libertadores caiu nas oitavas, isso foi uma certa vergonha para o Flamengo, enquanto o Ceará, que apesar de não estar ali na zona de classificação para Libertadores, ali teve ali um balanço, arrasou na Copa do Nordeste, arrasou no Cearense, arrasou no Brasileirão, deu trabalho para os grandes e o Vina foi o grande responsável por isso. E assim como o Alex disse, quem é fora do eixo Rio-São Paulo sabe a importância de termos jogadores desses estados representantes, então a gente tem que ter o Vina para mostrar a força que teve do Ceará neste campeonato brasileiro. Então a gente vai fechar com Claudinho,
Vina e Edenilson. Tá forte nosso time, tá forte. Mas agora eu quero saber da posição que mais dá briga, que deu uma... Quero briga, eu quero treta, porque eu quero saber quem são os nossos goleadores. Alexander, quem são os 3 atacantes escolhidos por ti? Realmente, foi uma posição bem difícil de se escolher, e tem um ali que eu acho que muita gente, acho que dois as pessoas vão contestar um pouquinho mais. Cara, tem muitos nomes para se destacar, né? Até nessa reta final, o Léo Chu do Ceará fez uma belíssima campanha, o próprio Kleber do próprio Ceará também fez um ótimo primeiro turno, o Luiz Adriano também no Palmeiras relativamente também foi bem, o Diego Souza, sim, acho que merece até um destaque maior, o Diego Souza realmente fez um ótimo campeonato brasileiro. Aí já tem o Brenner, que já saiu, então isso até meio que tira ele um pouquinho da briga. Enfim, você tem ali diversos atacantes. Tem um específico que eu não coloquei, que é Thiago Galhardo. Foi um pecado, assim, eu tentei colocá-lo, mas eu vi em outros ali digamos, um merecimento maior em estar na função. O próprio Keno, acho que o Keno... no primeiro turno ele esteve na minha seleção, mas no segundo turno ele caiu demais de rendimento. Então aí no contexto geral eu acabei tirando o Keno nessa briga. E aí eu fiquei com o Marinho, né? Eu acho que se o Santos está classificado para a Libertadores 2021 é muito por conta do Marinho, né? Inclusive jogando e suprindo até um pouco da falta de boas partidas do Soteldo em algum momento da temporada. Depois o Soteldo se recuperou o seu bom futebol e complementou ainda o Marinho. Fui de Luciano do São Paulo, acho que muito do que esse São Paulo fez de bom nesse campeonato foi muito pelo Luciano. E também eu achei que era um pouco demais não colocar alguém do São Paulo, por mais que tenha sido uma debandada, assim, um mês e meio muito ruim do São Paulo, não se apaga os outros meses que também foram bons. Então aí eu quis também colocar um pouquinho o Luciano nessa função por conta disso, né? Eu acho que precisava também de um São Paulo que teve uma invencibilidade de 17 jogos da competição. Não é pouca coisa. E muito se passou pelo Luciano e ajudando, e até foi um fator que na minha visão, me fez colocá-lo no lugar do Galhardo, é que o Galhardo, por mais que ele tenha origem de meio campista, o Galhardo atuou como um centroavante, principalmente depois da saída do Guerreiro. Ele atuou como um centroavante. Então ele estava mais perto do gol. O Luciano eu via até com mais responsabilidades construtivas no time. Você via bastante o Luciano até chegando nos zagueiros para armar o jogo, ao lado do Daniel Alves ali, e mesmo assim ele conseguiu até... a gente está gravando antes aí do campeonato terminar, então ele pode ser aí o artilheiro da competição ou passou muito perto disso. Então, para mim, aí foi um fator determinante. E o outro é o Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabi, usem a nomenclatura que vocês quiserem, mas o novo Gabi, né, porque ele tem menos jogos, na média, ele tem mais gols do que todos os outros, porque ele jogou bem menos do que os outros, né, ele teve uma lesão bem séria durante a temporada, e mesmo assim ainda não se sabe aí se ele marcou, vai que ele marcou 3, 4 gols em cima do São Paulo aí na última rodada, o que não é difícil hoje em dia. Então a gente não sabe aí se ele terminou como artilheiro aí da competição, mas ele passou muito perto, né? Até o momento da gravação aí na penúltima rodada tem 14 gols. Eu acho que ele foi determinante aí nessa reta final para essa arrancada do Flamengo, ele voltou a ser decisivo, né? E aí eu fui de Gabriel Barbosa, então meu ataque é Marinho, Luciano e Gabi. Quero ver, hein? De novo, o Alex veio aí com um pesadíssimo Guilherme Ribeiro. Como que é aí? Como que ficou o teu trio? Ele acabou escolhendo um jogador que eu não gosto lá atrás, acabou não escolhendo outro que eu não gosto no meio, acabou não escolhendo, amém, né, senhor? Mas acabou escolhendo um jogador que no ataque, para mim, não voto. Acho que se a gente precisa ser racista, a gente precisa ser antirracista. Se a gente for analista de futebol, a gente tem que ser um anti-Gabigol. Porque, assim, a gente tem exemplos de más pessoas e más profissionais. E tem pessoas que são os dois ao mesmo tempo. E acho que o Gabigol conseguiu unir os dois. Acho que a gente tem jogadores que jogam muito dentro de campo. Fora dele são, tipo assim, fora dele não, né? Tipo, ali como profissionais, ali nos bastidores,
são mais tranquilos e fora deles são horrorosos. E isso a gente tem inúmeros exemplos, eu mesmo já falei do Jean aqui, que eu acho que fez um belo campeonato. E acho que o Gabigol fez um excelente campeonato, sim. Só que eu acho que o Gabigol fez esse campeonato. Fez com o Torren, fez com o Rogério, tentou jogar coisa pra torcida, tentou fazer coisa com a diretoria, faz birra o tempo inteiro, fez birra pra sair, fez birra pra entrar, fez birra pra ser banco, fez birra pra não aquecer depois do jogo, não usa a camisa do time no banco de reservas. Mas tem gente na Europa que não usou. Mas tem gente na Europa que quando não usa, ele não usa justamente porque ele sabe que não vai entrar. A maioria dos jogadores que fazem isso são goleiros. Já outros jogadores usam, ou muito porque está frio também, tem esse ponto. As pessoas na Europa, como é muito frio, eles precisam usar uma roupa mais quente até entrar em campo, que aí eles colocam a camisa de time. Aqui no Brasil, não. Ele vai reclamar, vai falar que não usou a camisa do Flamengo no banco de reservas, por quê? Porque no Rio de Janeiro estava 15 graus? Nunca na vida dele. O jogo mais frio que ele fez no Rio de Janeiro foi 25. Olha que dia triste a vida do Gabigol. E ele vem ironizar isso ainda. Acho que o Gabigol falar que também não usou chuteira porque tava com dor no pé. Porra, quando o jogador não viu saindo por aí com chuteira, com do Dramado, com o pé todo arregaçado, e ele viu falar que não usou chuteira no banco de reservas porque tava com dor no pé. Pelo amor de Deus, até eu já usei chuteira com dor no pé, e o Gabigol não quer sentir dor no pé porque não quer ficar de chuteira. Acho que o que o Gabigol fez nesse campeonato como jogador de futebol, tá? É algo, assim, pra lá de inadmissível. Tentou criar tumulto com o Torren. Eu não sei como foi o bastidores do Flamengo. Acho que ele pode ser uma peça-chave para o Torren ter saído. E acho que muito dessa estabilidade do Rogério foi até o Rogério abraçar ele e mimar, até porque ele só sabe ser mimado dentro de campo também. Tem esse ponto. E acho que. E meu atacante mas eu tenho um atacante do Flamengo no meu campeonato, que é o Pedro. O que o Pedro fez nesse campeonato é algo impressionante. E o Pedro tem menos jogos, tem mais jogos que o Gabigol, mas tem menos minutos. O Gabigol tem 24 jogos e 1.725 minutos, até o momento dessa gravação. O Pedro tem 33 jogos, mas ele tem 1.500 minutos, são 200 minutos a menos que o Gabigol. Sabe quantos gols ele tem? Um a menos que o Gabigol. E ele tem o mesmo número de assistência que o Gabigol. E ele tem um número de finalizações certas, o mesmo tanto que o Gabigol. Acho que assim, com 200 minutos a menos, e ele conseguiu fazer tudo isso que o Gabigol fez. É lógico, no final do campeonato ele não apareceu tanto, porque o Rogério acabou preferindo o Gabigol por inúmeras questões de elenco. E acho que ele fez muito por causa disso, e acho que. Mas na minha seleção é o Pedro, porque o Pedro ainda quando tem 2 assistências no campeonato. 2 são as 2 assistências mais lindas do campeonato. Uma é aquele pro Vitinho, né, que ele dá de letra, e a outra também, para mim, se eu não me engano, é pro Bruno Henrique, ele gira e dá um tapa forte, sem contar gol de letra, gol de chaleiro, tudo que o Pedro fez nesse campeonato. E aí os outros 2 atacantes, acho que não tem como não ser outro. Acho que como o Brenner saiu e ele acabou não aproveitando o mais até o fim, não dá para ser o Brenner, mas para mim o Brenner, se ele tivesse se mantido, seria minha revelação do campeonato e meu melhor atacante. Mas como ele acabou indo embora, perdeu tudo isso, acabei colocando o Luciano, porque eu acho que tinha que ter alguém desse ataque do São Paulo, um desses 2, tinha que ter nesse ataque. E eu mantenho o Luciano. O Luciano é peça-chave. E o outro é o Marinho. E o Marinho vai muito porque a gente teve algumas opções que não conseguiram manter o nível no campeonato. O Marinho também não conseguiu manter o nível porque estava com a cabeça na Libertadores, obviamente. Mas a gente também teve outras peças no campeonato ali no ataque que não conseguiram manter um nível tão bom. O Savarino foi muito fugaz, né? A gente também teve outras peças que não conseguiram se manter um belo nível no campeonato inteiro. E acho que o Marinho conseguiu tudo isso. O Marinho fez um primeiro turno impecável, excelente. Se tornou o melhor jogador de futebol brasileiro no primeiro turno, com méritos. Acho que não foi para a seleção porque a briga é desleal com ele. E até porque ele já tem 30 anos de idade. Então acho que o Marinho fez no campeonato, sendo líder de gols, né? Sendo um dos artilheiros do campeonato e sendo um dos que mais participam em finalizações do campeonato, é muito por causa dele e muito por causa do Santos ter ido lá em cima, também porque ele conseguiu levar o Santos lá em cima. Então, acho que meu ataque é Flamengo, São Paulo e Santos. É Marinho, Luciano e Pedro. Decide aí, Laurenberg.
Alex, troca Pedro por Gabriel Barbosa por Pedro? Os argumentos do Guilherme até foram interessantes. Acho que é uma boa pauta que pode ser bem mais aprofundada. Mas não, eu vou de Gabriel, até porque ele é o titular da posição, então eu ainda mantenho o Gabriel. Complicado. Dois jogadores muito bons, mas o Guilherme trouxe um argumento que, para mim, Lauren, é fundamental. A partir do momento em que a gente se torna figura pública, a gente tem que ter respeito com a nossa profissão. O momento em que o Gabigol, que tem uma certa arrogância, tudo bem, conquistou o que conquistou no ano passado, faz birra, é mal educado, porque foi mal educado com o seu técnico, por uma escolha do seu técnico. A partir do momento que tu escolhe exercer a profissão de jogador de futebol, tu sabe que tu pode ser reserva, tu sabe que tu não pode ser relacionado à partida, é o que tu tem que aguentar. É que nem a discussão sobre o Kepa. Para mim, o Kepa não é um bom goleiro porque é mal educado. É um ponto. Gente, tu tem que ser exemplo para outros meninos que estão entrando no futebol, para outras meninas que estão entrando no futebol. Mas chegar um jogador com 15, 16 anos numa divisão de numa base e meter a arrogância, a marra que o Gabigol tem, não vai crescer. Vai ficar em clubes que disputam só estaduais. Então a gente tem que ter essa consciência que o Gabigol não tem. Então, por isso, o Pedro é um excelente jogador e eu acho que ele é mais decisivo que o Gabigol. Tendo dito isso... Vocês estão sentindo esse cheiro? O cheiro do Gabigol perdendo? Sim, acabei de dizer que vamos... Cheiro de cancelamento, ó. Tá forte. A gente tá aqui para ser cancelado, velho, com a mamacita que os dois também estão. Vamos de treinador. Depois de decidido aí o nosso ataque com o Marinho, Luciano e Pedro, vamos ao destaque de treinador. Ele que acabou de vencer aí, Guilherme Ribeiro, quem é o nosso treinador de destaque do Campeonato Brasileiro? Acho que a gente teve muitas trocas de treinadores, né, nesse campeonato, que é normal, a gente sempre tem. Só que acho que na parte de cima da tabela e por escolhas duvidosas, né? A gente pode colocar aí o Kudê, o próprio Torrent, enfim, a gente não conseguiu, mas eu acho que acabando no final, a gente acabou escolhendo um nome mais, eu pelo menos escolhi um nome mais debaixo da tabela, e muito por causa do que ele passou dentro e fora de campo, que foi o Cuca. O Cuca conseguiu levar o Santos, eu vou falar só do Campeonato Brasileiro, né, mas o Cuca conseguiu levar o Santos para a final da Libertadores, com esse elenco que ele tem, que não é nada, sei lá, se a gente for falar de 22 jogadores, talvez seja a segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Também destacar aqui Wagner Mancini, que fez uma campanha maravilhosa com o Atlético Goianiense, chegou no Corinthians, tirou o Corinthians lá de baixo, conseguiu fazer o Corinthians brigar. Marcelo Cabo também muito bem no Atlético Goianiense. Fluminense com o Odair e com o Marcão, que me surpreendeu no final. Também Barbieri no Bragantino, maravilhoso. Abel Braga no Inter, sensacional. Só que a história de vida do Cuca nesse ano é espetacular, assim. Acho que o Cuca passa por Covid, é internado, tem problemas na família, tem tudo aquele problema que a gente sabe, e ele consegue pegar um time do Santos, que tinha problema de salário, tinha problema político, e tinha problema também dentro de campo, e tinha vários outros problemas. Ele pega esse time e consegue levar até uma Libertadores, é um feito intancável. Para mim é uma taça que ele teve, que ele faz, e que ele vai que ele fez conseguindo levar para a Libertadores. Então, acho que para mim o melhor treinador do Campeonato Brasileiro foi Alex Stivel ou Cuca. De um lado temos Cuquinha, do outro temos Alexander Ribeiro. Quem é o nosso técnico adversário aí? Vem forte, eu quero ver a surpresa instaurada neste rosto. Quem é o nosso técnico? Cara, é incrível que é como um mês muito ruim já muda tudo, né? Porque tinha tudo para ser o Diniz. Tinha absolutamente tudo para ser o Diniz o melhor treinador, mas o mês de janeiro aí destruiu completamente todo o trabalho que ele acabou fazendo no São Paulo. Como o Guilherme falou, é complicado porque houve muitas trocas de técnicos, né? Poderia destacar, por exemplo, o Barbieri, que entrou no lugar do Felipe Conceição, e depois da entrada do Barbieri, que o Bragantino teve essa virada de chave, de sair da zona de rebaixamento e brigar até a Libertadores.
O Guto Ferreira também fez um trabalho muito interessante no Ceará, eu acho que também merece aí, o seu destaque. Mas eu fui de Abel Braga. Eu acho que até por uma questão dele de carreira, né? O Abel Braga já foi e é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Eu não estou exagerando, não. E ele já estava taxado como ultrapassado, velho, tem que encerrar a carreira. E tudo começou, né, depois daquela tragédia que aconteceu com o filho dele. E é muito legal ver o Abel, depois de tudo ter passado, estar sorrindo de novo, estar brigando pelo título, estar sendo competitivo. Então, essa parte pessoal dele é muito bacana. Mas também pelo trabalho, né? Ele pegou um time na liderança do campeonato, né? Mas um time que não era para estar ali naquele momento. Tinha Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que a gente poderia colocar à frente de Inter, de São Paulo, de Grêmio, por questões de elenco. E aí ele teve uma queda vertiginosa, né, no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, cheguei até em um momento falar, não, o Internacional está completamente fora da competição, acabou, briga por uma vaga no G4, porque título não vai acontecer. E, de repente, aí vence 1, vence 2, vence 3, vence 4, aí emenda uma série de vitórias e volta, conquista a liderança, né, depois daquele atropelo em cima do São Paulo, e aí consegue a liderança, fica por um bom tempo, acabou perdendo agora, mas acho que não muda aí o grande trabalho que o Abel fez. Então acho que pela chegada dele, eu acho que essa virada de chave que ele teve foi muito impactante, né? Então acho que foi um trabalho muito bom que ele fez aí no Internacional, mudando o estilo de jogo, sendo um pouco mais retroativo, entendendo o contexto que ele estava. Eu acho que o Abel foi muito inteligente, então aí eu vou de Abel Braga. Guilherme troca Cuca por Abelão? Cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu vou trocar, mas assim, acho que são duas baita histórias dentro e fora de campo. Acho que são dois profissionais que vinham mal e fizeram ótimas campanhas, assim, para lá de indiscutíveis. Eu acho que o Abelão, cheio de paixão, e teve todo o meme atrás dele, e foi lindo. E ele também pegou Covid, né? Se é bom lembrar isso, ele não chegou a ficar internado. Mas quando ele volta, aí o Inter assume a liderança, e quase é campeão brasileiro, ou enfim. Acho que o Abelão é uma baita história. Eu coloquei o Cuca, mas o Abelão também é um enorme nome pra gente colocar aí nesse meio. E dois técnicos que chegaram na metade da temporada conseguiram aí surpreender. Óbvio que o Cuca teve ali aquele probleminha na final da Libertadores que todos nós sabemos e agora está lutando aí, quem sabe garantiu a vaga para a Libertadores? Quem sabe? Mas dois técnicos com uma história muito linda e parafraseando o Baldasso, lá vem o Abelão, cheio de paixão. Você entrou para a história. Vamos falar sobre o craque da competição. Já definimos aí os nossos 11. Daqui a pouco a gente recapitula todos os nossos tópicos. Eu quero saber do craque da competição. Alexander Ribeiro, fiz uma misturada aqui. Alexander Vieira. Quem é o nosso craque do Brasileirão? O Guilherme até fez ali uma fusão ali de Dragon Ball ali. Aí inclui a polimerização do Yu-Gi-Oh! A gente coloca aí uma porrada de fusão aí. Cara, então, para escolher o melhor jogador, eu usei alguns critérios, né? Gols, assistências, porque, obviamente, a gente acaba sempre escolhendo, né, jogadores de frente. Impacto dentro do time, e esse último fator foi o determinante aí para a escolha do Claudinho. Eu acho que, assim, o Bragantino, ele tem um time, com todo respeito aos jogadores, tem um time bom. Só que o Claudinho faz o que ele faz dentro desse time bom é de muito destaque. Ele não é um Flamengo, por exemplo, que hora ou outra tem um destaque. Não, você sabe que o Red Bull Bragantino venceu e venceu com grande atuação do Claudinho, porque ele consegue extrair o melhor de cada característica do jogador. E lembrando que ele é um meio-campista, então ele é um camisa 10 clássico, um meia de ligação. Então, além disso, além de ele orquestrar tudo, ele ainda concorreu aí, pode ser ainda o artilheiro do campeonato. Então, assim, para mim é muito impactante, muito,
sabe? É muito impressionante o que ele fez nesse Campeonato Brasileiro, por ser a primeira temporada dele como jogador de Série A, né? No Corinthians ele pode ter tido uma outra partida, assim, mas jogando regularmente foi a primeira participação dele em Série A. Então, assim, para mim foi impressionante o que o Claudinho fez, né, nessa temporada. Então, aí eu pensei até um pouquinho no Luciano, mas também teve algumas lesões, também acho que não cola. Marinho também poderia ser, mas realmente, como o Guilherme falou, né, teve aí uns baixos, muito porque ficou fora de algumas partidas para ser poupado. Então, aí por eliminação, coloquei Vina e Claudinho também, mas aí eu acho que o Claudinho, são contextos parecidos, mas o Claudinho teve maior destaque. Então, para mim, é o craque do Brasileirão, eu vou de Claudinho. Claudinho aí fazendo uma ótima temporada, mas eu quero saber se o Guilherme Ribeiro tem outro jogador aí para disputar com o Claudinho aí a posição, o título de craque do Brasileirão. Tenho sim, acho que é Edenilson. Eu queria muito colocar o Claudinho, acho que o Claudinho é um belíssimo jogador. Foi fundamental nesse elenco do Bragantino para chegar tão longe, mas mesmo assim, o meu nome é o Edenilson. Acho que o Edenilson manteve as 38 rodadas um nível elevado, alto, gigante, assim. Acho que o Edenilson, quando ele era num 4-1-3-2 do Cudê, ele era quase um meia, e ele estava em todo lugar do campo. E aí você vai para segundo volante, ele também está em todo lugar do campo, porque ele participa da armação, ele participa da saída de bola, ele participa do ataque em todo. Ele abre espaço para o Rodinei subir, ele abre espaço para o Moisés subir, ele tá do outro lado do campo para fazer dupla com o Patrick, uma triangulação com o lateral. Então, sem contar que de vez em quando, ainda quando tinha o Praxedes, ele encostou muito no Praxedes e deixou o Praxedes ali ter aquela bola no pé, o Praxedes armar a equipe. E que jogadoraço é o Praxedes, minha Nossa Senhora. Então, acho que muito do Inter, líder do campeonato por deveras rodadas e 9 vitórias seguidas, se a gente for pegar tudo isso, colocar esses 28 jogos juntos, né? Sei lá, 24, 25 jogos juntos, desses 38, e que a gente colocou o Inter lá em cima, tinha um cara como peça-chave. Esse peça-chave foi Edenilson. A gente pode falar do Galhardo, que também destruiu jogos fazendo gols, do próprio Patrick, que tava toda hora ali sendo um operário gigantesco. Moisés e Rodinei fizeram um segundo turno muito bom, toda hora no ataque, enfim, mas na defesa todo mundo sabe que eles deixam a desejar. A gente teve na ala direita ali o próprio no ataque, a gente teve o Yuri Alberto, Bosquilha e Marcos Guilherme no primeiro turno, então fizeram um primeiro turno muito bom, mas eu acho que de qualquer forma o 10/10 do campeonato, na minha opinião, foi o Edenilson. Alexander, troca Claudinho por Edenilson? Cara, foi um bom nome. Confesso que realmente. Mas não vou trocar, não. A bucha tá com você. Dois jogadores muito bons, hein? Vamos lá. Acho que o Edenilson vem num time já montado, que já tinha ali certa consolidação, já vinha bem do campeonato passado, mas o que o Claudinho fez essa temporada, com o time que teve, que chegou inclusive a flertar ali algumas rodadas com o rebaixamento e ser o homem que botou a camiseta e bateu no peito e chamou a responsabilidade, acho que isso credencia ele muito nessa briga e por isso o nosso craque do Brasileirão é óbvio que é o Claudinho. E agora, por último, mas não menos importante, quero saber a revelação. Guilherme, quem é o nosso jogador aí que se revelou, que mostrou para o mundo que é um grande jogador, que foi descoberto neste Brasileirão aí e tá com tudo? Quem é o nosso jogador revelação? Geralmente eu faço o jogador, geralmente até 23 anos ali, né? Por causa da idade olímpica, né? Mas esse ano, como o Claudinho tem 24, esse ano é 24, a Olimpíada, eu acabei abrindo pro Claudinho. Acho que o melhor jogador sub-20, na minha opinião, foi o Gabriel Menino.
ele foi volante, foi meio armador, foi ponta direita, foi lateral direito no Palmeiras, jogou todas as posições possíveis, eu acho, e conseguiu ir muito bem. Mas eu acho que o menino se destacou mais na Libertadores. E aí no Brasileiro faltou um outro destaque, né? O próprio Calegari também foi um nome que eu pensei. Cheguei também a pensar no Sara do São Paulo. João Gomes no Fla fez uma bela temporada. A gente teve do Ceará, o Léo Chu, isso, o Léo Chu fez uma boa temporada. Também teve o Ferreirinha no Grêmio, foi muito bem, mas eu acho que, assim, 10 faixa, jogou muito, assim, eu não lembro de um outro jogador, assim, que brigue por melhor do campeonato no seu primeiro ano. Eu não lembro, assim, nem na pontos corridos, nem na era mais antiga. Acho que só o Claudinho mesmo tinha conseguido tal feito, e acho que ele briga por isso, e acho que hoje merece vaga na seleção brasileira, enfim, no geral. E para mim a revelação do campeonato foi o Claudinho. Mancada, hein, Guilherme? Porque se eu soubesse, eu teria colocado o Edenilson como nosso craque aí. Daqui a pouco eu mudo isso. Alexander Vieira. Quem é o nosso jogador aí que se revelou neste Campeonato Brasileiro? E aí já tenho dito, se for Claudinho, a gente vai de Edenilson craque. Porque eu não quero dobradinha de Claudinho, não. Quero aí uma inovação. Vai, conta pra mim, quem é? Não, e vai ter uma coisa diferente aí, porque eu realmente coloquei o Claudinho como melhor jogador, aí eu falei, melhor jogador, já tá no meio campo, não vou dar também o céu e o mar pro Claudinho, né? E aí eu também pensei no Calegari, né, como eu já tinha adiantado, mas eu falei, não, já tá ali na lateral, deixa ele lá bonitinho, já tem uma premiação. Aí eu fui muito pelo fator surpresa, né, pelo fato novo, que eu já falei, pela posição ser carente, né, no futebol brasileiro, porque é muito difícil um cara da idade dele se destacar da maneira que ele se destacou, que é o Hugo Neneca, Hugo Souza, do Flamengo. Eu acho que ele fez um belo campeonato brasileiro. E em algum momento ali chegou até a se discutir se seria Diego Alves ou se seria o Hugo Souza, mas acho que ele não perdeu a posição, digamos assim, né? Se em algum momento chegou a ganhar, foi muito por conta da lesão do Diego Alves, ali no comecinho também com o Domenech, mas porque o Rogério chegou abraçando ali os feras do time, chegou abraçando ali os mais experientes, e aí acabou deixando o Hugo como a segunda opção. Mas em termos de qualidade, ele tinha totais condições assim de ser o titular do Flamengo no Brasileirão. Então, e é difícil, né? A gente vê um goleiro jovem como ele, né, se destacar num campeonato tão difícil. A gente vê poucos goleiros jovens se destacando, né? Quando o goleiro se destaca, ele já está lá nos seus 25, 26 anos, hoje no futebol brasileiro. Então, acho que pela carência da posição, pelo destaque que ele teve, por chegar a se conversar sobre ele ser titular em detrimento ao Diego Alves, eu coloquei aí também o Hugo Souza, o Hugo Neneca, do Flamengo. Guilherme, o que tu faz da vida? Tu troca Claudinho por Nenequinha? Cara, eu já não coloquei o Claudinho como melhor jogador porque eu achei ele a revelação. Então eu falei assim, acho que tem outros nomes como melhor jogador. Então, não coloquei. Então eu vou dar esse prêmio para ele. E acho que assim, na frente do Neneca, eu ainda coloco o Calegari, o menino, na frente do Neneca como revelações do campeonato. Nada contra o Neneca, mas acho que ele teve um começo avassalador, depois teve uma queda, e enfim, também virou reserva, por causa do Diego Alves, tem mais a ver com o jeito que o Flamengo joga. Mas se fosse para escolher outra revelação dentro do Claudinho, eu colocava o Gabriel Menino na lista. Então eu não vou trocar Claudinho por Hugo Neneca. Causa perdida, Guilherme Ribeiro, porque não sabia tu que eu sou apaixonada pelo futebol de Hugo desde quando ele foi jogar Carioca, quando ele estava lá ainda na base do Flamengo, que no futebol na veia cobriu o Flamengo em alguma competição e estava lá Hugo Souza para o gol. E desde lá foi amor à primeira vista, sou apaixonada pelo futebol dele. E nós três aí em off, a gente já conversou várias vezes sobre a dificuldade de termos goleiros novos, quando a gente ia conversar sobre Golden Boy, tanto no Brasil quanto na Europa.
Então, é uma posição muito defasada. E quando tu coloca um menino de 22 anos para disputar a posição e tem até uma preferência de detrimento a Diego, é uma coisa que a gente para e pensa o quão importante ele está sendo para a equipe do Flamengo e tem todos os seus méritos. Um bom nome escolhido por Alexander, que acabou aí somando mais um pontinho. Ele disparou na sua frente, Guilherme. Aí acredito que uns 2, 3 pontinhos na sua frente. Vai rolar o placar aqui em algum lugar, tá? Vai ter um placar aqui. Mas Alexander Vieira é o nosso campeão, o nosso vencedor da seleção aí de melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Depois você me faça o Pix depois, tá, Alex? Faça o Pix. Vamos lá. Vamos relembrar aí os nossos 13 jogadores, que lá vai pedrada, porque foi bastante, que a gente conversou bastante. No gol, a gente tem o Everton do Palmeiras. Lateral direito é o Calegari do Fluminense. Na zaga, a gente tem o Lucas Claro do Fluminense e Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Tem dobradinha do Atlético, porque na lateral esquerda tá o Arana. No meio de campo, a gente fechou em Claudinho, do Bragantino, Vina, do Ceará, e Edenilson, do Internacional. No ataque, a gente tem Marinho, do Santos, Luciano, do São Paulo e Pedro, do Flamengo. Nosso treinador, Abel Braga, o Abelão, do Internacional. O craque da competição ficou com o Claudinho, também do Bragantino, e a revelação, Hugo, o Nenequinha, do Flamengo. Aí uma seleção de peso. Será que daria um bom time? Será que daria bom? Será que dá liga esses jogadores? Pode dar, mas eu quero saber também o time de quem acompanhou a gente até aqui, viu? Não se esqueçam de comentar aqui na caixinha aqui embaixo qual a seleção de vocês, se vocês concordam com o Guilherme, se o Guilherme deveria ter ganhado, ou se o Alex, menino sagaz, mandou bem, escolheu bem aí, e quem que você colocaria que não tá aqui na nossa lista? Eu quero saber de tudo, e óbvio, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e divulgar também para os amigos, que ajuda bastante o nosso trabalho. Aqui na descrição vai estar, tem o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. Lá você também fica por dentro de tudo a mais no futebol. Alex, qual é a sensação de ganhar aí o nosso primeiro combate do Gosto Se Discute? Muito gratificante aí, né? Mas assim, primeiro eu quero deixar o recado aqui para todo mundo se hidratar, né? Vocês viram que eu bebemos bastante água aqui, então hidrate-se. E assim, eu tô com a consciência tranquila, porque o absurdo aqui dessa seleção não foi por culpa minha, tá? Então, se o Pedro reserva do Flamengo está na seleção, eu fui com o voto contrário, só para deixar aí você nos comentários aí ciente, tá? Então, aí, ó. Eu preferia, por exemplo, o Galhardo do que colocar o Pedro. Preferia, mas aí não é comigo. Mas vencemos. Se o senhor preferia o Galhardo, era só ter colocado o Galhardo ao invés do Gabigol. Pronto, daí a gente teria Galhardo. Teve Galhardo? Não teve Galhardo. Então não tem Galhardo, é Pedro. Mas aí era de se negociar ali. Mas tudo bem. No contexto geral aí, gostei da nossa escalação. E foi um time assim, a gente percebeu que realmente esse ano, apesar dos pesares, né, apesar de tudo isso aí, foi um ano de jogadores que se destacaram bastante na competição. Eu ia falar que a gente ia deixar o Gabigol como nossa reserva de luxo, mas ele não gosta de ficar como reserva, ia brigar com o Abel, e aí não ia dar muito certo. Gui, o que tu achou aí da nossa seleção? Acho que ficou bem plausível, assim. Acho que a gente não teve nenhum nome absurdo. Mesmo o Pedro sendo banco, ele foi um ótimo jogador. Brilhou em todos os momentos que o Flamengo precisou. E acho que quem saiu como vencedor do nosso embate foi o tal do Alexander Ribeiro, né? Que a Laurinha acabou de triar aí, e ela ia matando essa obra-prima. É que tem tanto Ribeiro e tem tanto Vieira no futebol na FNV Esportes, que às vezes dá uma confusão na mente da pessoa, mas tá tudo bem, vocês são 2 em 1. E é isso, meninos. A gente vai encerrando por aqui. A gente volta na semana que vem aí, trazendo mais uma seleção muito bem preparada. E ó, eu prometo para vocês que se nessa não deu muita briga, eles foram um pouquinho mais maleável, esperem a TV,
o tema da próxima seleção, que vai ter fogo no parquinho. E, ó, lá vai, tá? Então, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, aguardem semana que vem. E é isso, muito obrigada à companhia de todos. E não se esqueçam, quero saber a seleção de vocês aqui embaixo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.